Amém? Glória a Deus. João capítulo 1, versículo 44 em diante diz assim, no 43, vamos ler do 43 em diante. No dia seguinte, quis Jesus ir a Galiléia, e achou a Filipe, e disse-lhe, segue-me. Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Filipe achou Natanael e disse-lhe, havemos achado aquele homem de quem Moisés escreveu na lei, e de quem escreveram os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. Disse-lhe Natanael, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Disse-lhe Filipe, vem e vê. Jesus viu Natanael vir ter com ele e disse, eis que um verdadeiro israelita em quem não há dolo. Disse-lhe Natanael, de onde me conheces tu? Jesus respondeu e disse-lhe, antes que Filipe te chamasse, te vi eu estando tu debaixo de uma figueira. Natanael respondeu e disse-lhe, Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Jesus respondeu e disse, porque te disse, vi debaixo de uma figueira, crês? Coisas maiores do que estas verás. E disse-lhes, na verdade, vos digo, que daqui em diante vereis o céu aberto, e os anjos de Deus subirem e descerem sobre o Filho do Homem. Aleluia! Pode dar glória a Deus por isso? Diga assim para a pessoa do seu lado assim, Jesus está de olho em você. Tinha um menininho que eu brincava com ele, assim, estava correndo muito, bagunçando na igreja, eu fazia assim para ele, assim, ó, estou de olho em você. Aí ele falava assim, não, eu não estava correndo, eu estava andando rápido. Então anda mais devagar. Aí toda hora que ele começava a correr, eu fazia assim, ó. Aí ele já... Jesus está de olho em nós. Amém? Bom, será que nós como igreja temos a dimensão do que é Jesus está de olho em nós? Salmo 101 no versículo 6 fala que os olhos do Senhor estão à procura dos fiéis da terra para que possam servi-lo. 2 Crônicas 7,15, Deus fala a Salomão, olha, agora estão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se faz neste lugar, falando a respeito da consagração do templo que Salomão havia construído. E aí ao longo da Bíblia nós vamos vendo que em alguns momentos Deus olha para a humanidade com um olhar diferente. A gente vê que Deus olha para algumas situações de forma especial. Alguns olhares de Deus na Bíblia são alguns olhares de zelo, de cuidado. Outros olhares de Deus na Bíblia são olhares de repreensão, de exortação. Gênesis capítulo 6 fala que Deus olhou para a terra e viu que a maldade estava crescendo e multiplicando-se muito. Êxodo capítulo 3 fala que Deus olhou para a terra e ouviu o clamor de Moisés. Olhando Deus para a terra, viu a aflição de Israel, ou os hebreus sendo afligidos por Faraó. Então uma hora Deus olha para a terra com um olhar de misericórdia, outra hora Deus olha para a terra com um olhar, aquele olhar de repreensão. E isso Israel sabia muito bem disso, que Deus estava olhando para ele. Israel tinha certeza disso, que Deus continuamente estava com os olhos atentos em tudo que eles faziam e se propunham a fazer. Aí essa passagem, ela é muito interessante porque diz aqui o texto que nós lemos aí no capítulo 1, no versículo 43, assim, no dia seguinte que Jesus ir a Galiléia e achou a Filipe e disse, me segue.
E da forma que eu fui alcançado, o apóstolo Paulo ele diz que eu fui alcançado, eu fui conquistado para conquistar outras pessoas. E eu não posso estar quieto dentro de uma igreja que não há conversões, que não há salvação. Eu preciso, meu coração ele precisa gritar por salvação e por levar outros ao conhecimento de Cristo, porque para isso eu fui alcançado, para levar outros ao conhecimento de Cristo. Amém? Então Filipe foi alcançado, e aí Jesus fala: olha Filipe, começa a me seguir a partir de agora. E Filipe não perde tempo. Filipe, da forma que ele foi alcançado, Filipe encontrou com Natanael e falou assim: olha, da forma que eu fui alcançado, eu quero que Jesus te alcance também. E aí Filipe fala para Natanael assim: olha, Jesus é o Messias a qual nós estávamos esperando. E aí Natanael olha para Filipe com um olhar teológico, com um olhar crítico, e diz assim: mas pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Porque Nazaré era uma cidade desprezível, era uma cidade pequena, era uma cidade não muito reconhecida na região. E segunda coisa, que Jesus não havia nascido em Nazaré. Então Natanael olha e diz assim: mas há uma profecia que o Messias não veio de Nazaré, e que em Nazaré não há muita coisa boa que possa vir de lá. E aí naquela hora os argumentos de Filipe se perderam. Ele havia acabado de ser alcançado por Jesus. Naquela hora os argumentos de Filipe foi tudo para água abaixo. E agora? Como que eu vou argumentar com Natanael se eu fui alcançado há pouco? Como que eu vou argumentar com Natanael se eu não conheço muito a Bíblia? Como que eu vou argumentar com Natanael? O cara é um teólogo, um conhecedor das Escrituras, me fez uma pergunta que me colocou em xeque. Já se sentiu assim, quando alguém te faz alguma pergunta a respeito da Bíblia, e você fica aquele reloginho em cima assim, puxa vida, hein? Eu me lembro que quando eu comecei a dirigir a igreja em Bertioga, pastorear a igreja em Bertioga, um jovem chegou para mim e me falou assim: pastor, posso fazer uma pergunta? Eu falei: pode. Por que na época de Davi podia matar todo mundo e hoje não? Aí eu fiquei assim: posso responder depois? Me pegou de uma forma tão desprevenida que eu não consegui pensar naquela hora. E aí eu fui orar, e fui ler a Bíblia, fui querer entender o porquê podia e hoje não. E aí depois eu respondi para ele. Mas aí Filipe se vê contra a parede. E agora como que eu vou responder para Natanael? A melhor resposta que nós podemos dar para o mundo é: vem e vê. O R.R. Soares, um dia ele foi no Jô Soares, e o Jô Soares, lógico, todo programa de entrevista ele quer polemizar um assunto, ele quer cutucar a pessoa, e ele falou para o R.R. Soares assim: o que você tem a dizer a respeito do dízimo? E o R.R. Soares disse para ele assim: olha, eu tenho muita coisa a te dizer a respeito do dízimo, mas o que eu te disser serão os meus argumentos contra os seus argumentos. Então a gente pode mudar de assunto? Eu preferia não falar nesse assunto. E o Jô Soares falou: beleza, então pula de assunto. Ou seja, tem assuntos que vão gerar polêmica, então é melhor nós ficarmos calados. Aleluia. Tá bom? Então tem assuntos que vão gerar polêmica. E eu não vou explicar a Bíblia pelos meus achômetros. É melhor eu dizer para a pessoa: vem e vê. Foi o que Filipe fez. Olha, eu vou te levar até Jesus. E todos os seus questionamentos serão sanados, serão zerados quando você tiver um encontro com Jesus. Porque se eu te falar, vai ser os meus argumentos contra os seus argumentos. Mas uma coisa é fato, que o coração de Filipe ardia por almas,
amados, o coração de Felipe ardia em levar pessoas ao conhecimento de Cristo, independente do seu conhecimento, da sua teologia, ele queria levar pessoas aos pés de Jesus. Então, para você convidar pessoas a conhecer Jesus, você não precisa conhecer a Bíblia de capa a capa. Você só precisa dizer à pessoa: vem e vê. A hora que você tiver um encontro com Jesus, você vai saber do que eu estou falando. E aí continua dizendo que Natanael fala: bom, vamos lá. Talvez Natanael disse para Felipe, né? Eu dou um boi para entrar numa discussão, uma boiada para não sair dela. Vamos lá, bater um papo com esse Jesus aí, vamos ver o que ele vai me responder e vou saber quem é ele de fato. E aí diz aí que Felipe levou Natanael, e olha que no versículo 47 diz assim: Jesus viu Natanael vir ter com ele e disse: eis aqui um verdadeiro israelita, em quem não há falsidade, em quem não há dolo. Disse-lhe Natanael: de onde me conheces tu? E Jesus respondeu e disse: antes que Felipe te chamasse, eu te vi assentado debaixo de uma figueira. Diga para o irmão do seu lado que Jesus está de olho em você. Mas olha para ele com uma cara bem assim, meio de profeta. Fala: irmão, Jesus está de olho em você. Jesus está de olho em você, antes mesmo de você ter vindo à igreja. A Bíblia fala, não fosse João 15, Jesus ele disse: não fostes vós que escolheis a mim, mas fui eu que vos escolhi para que vades e deis fruto, vosso fruto permaneça, a fim de tudo que você pedir ao Pai em meu nome vos seja dado. Amém? Ou seja, Jesus ele fala assim: antes mesmo de você ter vindo à igreja, eu já estava de olho em você. E eu estava orando a Deus ontem a respeito dessa palavra, e o meu coração começou a se encher de alegria, porque às vezes nós não temos dimensão do que é isso, do que é Jesus está olhando por nós, ou para nós. O Criador dos céus e da terra, o Criador de todo o universo, ele para em algum momento do dia para olhar e para ouvir a minha e a sua oração. Você pode dar glória a Deus por isso? Diga assim: Jesus me ouve. Se o teu marido não te ouve, se a tua esposa não te ouve, se teus filhos não te ouvem, se a sociedade não te ouve, Jesus te ouve. Se ninguém está te vendo, Jesus está te vendo. Quantas vezes nós entramos e nos fechamos nos nossos problemas, achando que ninguém está nos vendo? Quantas vezes nós vamos nos assentar debaixo de uma figueira, como Natanael estava sentado, e os judeus, os hebreus, os israelitas, eles tinham o costume de se assentar debaixo de videira e figueira, que eram árvores frondosas de sombra, para pensar e meditar nas coisas da sua vida. Então talvez Natanael estava lá meditando: olha, ninguém gosta de mim, ninguém me ama. 1 Reis capítulo 19 fala que Elias, depois de uma grande vitória, foi se assentar-se debaixo de uma árvore, chama um zimbro, querendo a morte. E aí Deus manda um anjo lá e diz para Elias: pode levantar, não é hora de você morrer não. Quando for a hora de você morrer, você vai ficar sabendo. Então não é a hora, come e bebe, porque ainda longa é a tua caminhada. E da mesma forma que Deus estava de olho em Elias, quando Elias foi para debaixo daquele zimbro, Deus estava de olho em Natanael, quando Natanael sentou-se debaixo de uma figueira. E aí Jesus olha para ele e fala assim: antes das pessoas te verem, eu tenho te visto. Antes das pessoas te reconhecerem, eu tenho te reconhecido. Antes das pessoas te elogiarem, eu te valorizo muito mais do que qualquer valor terreno. Há um valor grandioso, que o seu nome está escrito no livro da vida, e você vai morar eternamente com o Senhor na glória. Mas aí eu fiquei pensando na minha vida ontem, quando eu estava orando e ouvindo, eu estava ouvindo louvor lá e preparando essa palavra. Eu estava pensando em quantas vezes Deus me livrou, ou Deus livrou a minha casa. Quantas vezes Deus me abençoou sem eu pedir, ou sem eu saber, e Deus estava cuidando de mim.
entrego a minha vida a Ti, Deus estava cuidando de todos os meus passos. Quando eu me casei, eu não era convertido, eu ia à igreja, eu não tinha tido ainda um encontro verdadeiro com Jesus. Eu casei em novembro de 98, mas ainda eu tinha uma vida dupla, eu era um agente duplo. Eu ia na igreja e chegava na igreja depois do louvor, porque tem um louvor ainda, dá tempo de chegar. E eu ia só aos domingos, e eu sentava no fundo da igreja e minha esposa sentava lá na frente lá. Aquele negócio de marido que praticamente só foi levar e buscar. E eu não tinha um relacionamento, mas Deus já estava cuidando de mim ali. E um dia eu estava voltando de Adema, de moto, e eu sofri um acidente, bati a moto a 120 por hora. Mas antes de entrar na moto, de subir na moto, eu estava fumando. Então eu fumei, apaguei o cigarro lá, pus o capacete e vim cantando: recebi um novo coração do Pai. Lembra até hoje a música? Coração regenerado. Fazia um dragão soltando fumaça. Coração transformado. Muito transformado, né? Coração que é inspirado por Jesus. E aí, um carro freia na minha frente na rodovia de Tibiriçá, não tinha como frear. E aí, deu-se o acidente. Estava 120 por hora, a moto bateu, capotou, tive fraturas expostas na mão, na clavícula, nas pernas não, né? Não chegou a ter fratura exposta, mas fraturei o corpo todo. E atrás de mim estava vindo um caminhão de areia numa descida da Antigriçá, e ele conseguiu parar antes de me atropelar. E eu me lembro que eu fiquei caído no asfalto olhando e falei: morri. E eu só vi aquele caminhão assim. E eu não tinha força para levantar do asfalto. Se fosse para ele matar, ele ia me matar. Ele parou a 50 metros do meu corpo estendido no chão. E eu fui para o hospital, levado pela polícia rodoviária. Não deu nem tempo de chamar a ambulância, me colocar no carro da polícia e me levar. E eu estava lá no hospital blasfemando contra Deus, reclamando. Falei: poxa Deus, eu estava cantando louvor na hora, e o Senhor permite que isso aconteça comigo. Que Deus é o Senhor. No mal eu sabia que Deus estava olhando, cuidando e zelando pela minha vida. E aí no hospital não tinha ortopedista, e o que eu mais precisava naquela hora era um ortopedista. Estava tudo fraturado. E aí me colocaram numa sala e amarraram minha mão no teto, num pano no teto assim, deixaram minha mão pendurada, porque estava os ossos tudo para fora. E minha mão ficou pingando sangue, assim, tudo no meu rosto, no corpo. Foi um negócio tremendo, assim, que horrível. Mas entrou uma senhorinha na salinha que eu estava, e ela falou assim para mim: foi acidente de moto? Eu falei: foi acidente de moto. Estava de capacete? Tava. Meu capacete rachou no meio. E não estava preso aqui embaixo. Então, na hora que eu bati a cabeça, ele rachou e foi pro pedelhão. Falei: não, você estava de capacete. E ela me disse assim: nossa, que livramento que Deus te deu, hein? E aí eu levantei rápido da maca e saí correndo no corredor atrás daquela senhora. E eu ia falar para ela: vai continuar falando. Estou jogado aqui no quarto mesmo, né? Na sala, não tinha ninguém. E não tinha mais ninguém no corredor daquele hospital. E tinha umas pessoas sentadas na porta esperando atendimento na sala na salinha do lado. Falei: cadê aquela senhorinha, uma senhorinha baixinha que saiu aqui da sala? Não tinha ninguém saiu dessa sala agora não. E longe saiu uma senhorinha baixinha, com um coquinho na cabeça assim. Não tinha ninguém não. Falei: saiu, moço, acabou de sair. Não saiu ninguém nessa sala, nós estamos aqui no corredor. E nisso eu vi o cuidado de Deus, o zelo de Deus. Talvez essa senhora seja um anjo de Deus. Talvez não. Com certeza essa senhora era um anjo de Deus. E a Bíblia fala que Deus coloca os teus anjos ao nosso redor para nos livrar e nos guardar. Então essa pessoa que está do seu lado pode ser um anjo enviado de Deus para te guardar.
Então olha para essa pessoa e diga obrigado por você estar do meu lado. Jesus fala para Natanael: antes que Felipe te chamasse, eu te vi. Ou seja, antes que você pensasse em entrar numa igreja, antes que você pensasse qualquer coisa a respeito de Deus, eu estava olhando por você e zelando, mesmo você sendo um Zé Mané, mesmo você sendo um cabeçudo, mesmo você sendo aquele cara que fica batendo a cabeça em tudo quanto é lado, mesmo você sendo esse, eu já estava cuidando de você. Antes de você ser um mocegão da vida e achando que pode muita coisa em Deus, eu já estava cuidando de cada passo da sua vida. E aí eu comecei a pensar em todos os livramentos que Deus já deu dentro da minha casa. E eu fiquei pensando e orando e chorando na presença de Deus, falando: Deus, obrigado, porque era para eu ter morrido no acidente, e se eu tivesse morrido eu estaria no inferno. Já era para minha esposa ter morrido por uma enfermidade, e Deus a poupou, a livrou. Agora dia 2 de março faz 5 anos, para a glória de Deus, ainda está curada completamente. Deus me livrou de doença, a síndrome do pânico. Deus nos deu uma filha quando nós achávamos que tudo estava perdido. E aí eu orava e Deus falava assim: sabe por que tudo isso? Porque eu tenho olhado para você. Quando você acha que eu esqueci de você, eu estou de olho em você. Quando você está chorando achando que ninguém mais se importa com você, eu me importo com você. E aí Jesus ele elogia Natanael. Ele fala assim: você é um israelita, e você não é uma falsidade, você não é dolo, você é um homem abençoado, você é um servo. E aí Natanael, né, já: quem te disse, Senhor? Sou mesmo? Mais ou menos. Ele fala assim: eu tenho olhado para você. Olha o que ele diz aí no versículo 48. Disse Natanael: de onde tu me conheces? Jesus respondeu e disse: antes que Felipe te chamasse, eu vi tu acenar debaixo daquela figueira. Natanael respondeu: olha, aí agora Natanael chama ele do quê? Opa, mudou a conversa. Primeiro, quem que é esse tal de Jesus? Pode vir alguma coisa boa de lá de Nazaré? Pode vir alguma coisa de Nazaré? Aí quando ele tem um encontro com Jesus, o discurso dele muda. Ô mestre, ô rabi, ô Senhor. Aí ele diz assim: tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. E Jesus respondeu e disse: por que te disse, vi debaixo da figueira, crês? Coisas maiores do que essas farei. Diga assim comigo: Deus vai fazer coisas grandes na minha vida. Bom, é interessante que às vezes a gente ora a Deus e a gente fala: bom, não tenho mais o que Deus fazer na minha vida. E aí Deus vem e nos surpreende. E aí nós falamos assim: bom, agora acabou, acho que agora já deu o que tinha que dar. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé, eu vou para a glória, porque agora não tem mais jeito. Aí Deus vem e nos surpreende de novo. E aí quando nós achamos que tal pessoa não tem mais jeito, Deus mostra que quando tem um encontro com Ele, há jeito para essa pessoa. E essa passagem de Felipe com Natanael nos chama atenção para isso. Primeiro, nós precisamos levar pessoas a conhecer Jesus. E quando elas conhecerem Jesus, todos os preconceitos, todos os dogmas, sofismas, todas as fortalezas vão cair por terra, porque elas falarão assim: olha, realmente Ele é Deus. Então nós precisamos chamar pessoas ao conhecimento de Jesus. Nós estamos iniciando agora este projeto dos grupos familiares. E talvez
Você diga assim: mas pô, mais um culto. Deixa eu dizer para você, todo o processo da minha conversão se deu num grupo familiar. Porque em 1998, 14 de novembro nós casamos, 9 de março de 99 eu sofri acidente de moto. E aí nós precisamos ficar na casa da minha mãe um mês, porque eu não tinha, a Marinês trabalhava e eu precisava ser levantado. Alguém precisava me levantar, me colocar sentado, porque eu não sentava sozinho. Alguém precisava fazer comida. E na casa da minha mãe estava tendo um grupo familiar. Eu falei assim: não quero grupo familiar não. Vai lá, vai vocês para o culto lá, eu vou ficar aqui assistindo televisão. Então no primeiro dia eu fiquei assistindo, aumentava a televisão para não ouvir o grupo familiar. No segundo dia eu abaixei 2 pontinhos da televisão, comecei já. Terceiro dia, quarto dia, aí foi aumentando um ouvido, abaixando o outro. Quinto dia, depois de um tempo, eu fui abaixando cada vez mais a televisão e ouvindo mais a pregação do pastor, porque eu vi, cara, legal a pregação desse pastor aí. Era o pastor Luiz Paulo. Legal a forma que ele fala de Jesus, o jeito que ele expõe a palavra. E aí um dia eu desci na garagem da casa da minha mãe e fui lá ouvir a palavra de Deus. E ali foi todo o início da minha conversão verdadeira e genuína ao Senhor Jesus. Então você precisa criar meios para levar pessoas ao conhecimento de Jesus. Uma vez eu fui ministrar com um homem, e depois de uma meia hora ministrando com ele, ele disse assim: olha, Alexandre, muito boa a sua palavra, mas não me convenceu em nada. Lógico, eu estava falando para ele que não podia subornar, que não podia roubar, que não podia fazer as coisas erradas que ele estava fazendo. E ele disse assim: olha, nada do que você falou me convenceu. Eu falei: glória a Deus, porque a Bíblia diz que quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo não é o pastor Alexandre, é o Espírito Santo de Deus. Eu falei para ele: se o Espírito Santo não mudar nada em você, quem sou eu para mudar algo? Se o Espírito Santo não gerar a transformação do seu coração, quem sou eu para gerar alguma transformação na sua vida? A minha função é pegar os Natanaéis do dia de hoje e levá-los até Jesus e falar: Jesus está aqui, eu trouxe, agora é com o Senhor. Porque se eu ficar argumentando, os meus argumentos são pobres. Se eu ficar argumentando, os meus argumentos são humanos, são falíveis. Se eu ficar argumentando, uma hora a pessoa vai falar para mim: tá vendo? Te peguei. Então fala assim: olha, a melhor pessoa para te explicar tudo que você tem dúvida é Jesus Cristo Nazareno. É Jesus, o Filho de Deus. E aí Natanael chega e fala assim: mestre, é o Senhor, tu és o Messias, tu és o Rei de Israel. E aí Jesus diz para ele assim: tem muitas coisas ainda para acontecer na tua vida. Tem muitas coisas que você acha que já aconteceu tudo. Tem muitas coisas que ainda eu quero realizar na tua vida. Só fique na minha presença. E aí eu estava pensando a respeito do olhar de Jesus, desse cuidado do olhar de Deus. Eu sou observador. Eu sou um bom fisionomista. Às vezes eu estou andando no shopping e tenho que ficar com a minha esposa assim: aquele irmãozinho da igreja, né? Às vezes ela está na gôndola. Eu lembro um dia ela está na Riachuelo, aí a mulher, uma irmã do outro lado assim, as duas na mesma arara, olhando a roupa, e ela tinha que passar do lado assim: isso é a irmã da igreja, não é a irmã da igreja. Aí ela: ui, mano, vai ser eu. Porque eu sou um bom fisionomista, eu guardo. Se eu vejo a pessoa uma vez, duas ali, talvez o nome, a gente tenha o escape que é irmão, né? Ô irmão, Pai do Senhor, 30 anos você conhece o irmão, não sabe o nome dele ainda, né? Fica: ô irmão, Pai do Senhor. Pergunta o nome, irmão, desculpa, é que de nome eu não sou bom, de fisionomia eu sou. Mas, por que eu falei isso?
Fato é que eu sou bom violonista. Por que eu falei isso? Não. Não lembrei. Lembrei. Porque eu estava falando do olhar de Jesus. Então eu sou um bom observador, eu sou um bom violonista. Se eu olhar uma pessoa, depois, irmão, pai de Deus, eu não lembro o nome, irmãozão, pai de Deus. Agora Jesus não. Ele tem o seu nome escrito na palma. A Bíblia fala que Deus tem o meu nome e o seu escrito na palma da mão dele. E que Ele não esquece de nós, momento algum, ainda que nós estejamos passando por momentos de aflições, Ele não se esquece de nós. Ainda que nós estejamos assentados debaixo de um zimbro, debaixo de uma figueira, debaixo de uma videira, trancado num quarto, trancado num carro, trancado dentro de casa, chorando, Deus está olhando para mim, Deus está olhando para você. E o olhar de Deus, irmão, ele tem que ser um olhar com que nos constrange através do seu amor. Ontem eu comecei a orar ao Senhor na madrugada, e até minha esposa falou: nossa, onde você estava até essa hora? Eu estava orando. Eu estava na presença, de uma presença tão grande que eu não queria ir embora. Aí eu deitei na cama e fiquei, sabe quando você não está satisfeito? Eu falei: não estou satisfeito ainda. Voltei para a sala, porque eu senti um olhar de Deus tão forte sobre a minha vida, que esse olhar me constrangeu a continuar na presença dEle. Então, saiba disso, que Jesus tem olhado para você. Jesus tem visto seus problemas, suas aflições, suas solidões, as suas depressões, as suas alegrias. E Ele está cuidando de tudo. Nada foge ao controle de Deus. Deus não perdeu o controle durante todo o curso da história. Ainda que nós o julgamos muitas vezes por atrasado, porque nós achamos que Ele tem que chegar na hora que nós desejamos que Ele chegue. E não é assim. Mas para Deus não há impossíveis, não mesmo. Mas tem coisas que são possíveis a nós. Levar Natanael até Jesus era a função de Felipe, porque Felipe era um evangelista. Então tem coisas que é nosso papel, é nosso trabalho. Deus não faz o que você tem que fazer. Precisa melhorar seu casamento? Sim ou não? Sei, não precisa responder. Tá bom. Mas casados para sempre, vai começar a semana que vem. Mas se você me dá para fazer o casado para sempre, busca, Senhor, onde estamos errando? Precisa melhorar no teu trabalho, busque ser um funcionário melhor. Precisa melhorar no seu ministério, precisa melhorar na sua vida espiritual. Não sei que área da sua vida precisa melhorar. Aí às vezes falando: Deus, isso é impossível. Aí Deus fala: calma aí, legal. Trazer Natanael é sua responsabilidade. Pode deixar que eu falo com ele, mas trazer ele tem que ser você. Cria meios, cria situações, certo? Em oração. E aí quando Natanael chega até Jesus, ele chama Jesus de mestre. Eu quero declarar isso sobre a sua vida em nome de Jesus, que você vai ser um instrumento para outras pessoas conhecerem esse Jesus. Se você quiser isso, diga isso: Senhor, eu quero ser este instrumento. Senhor, faça de mim um instrumento para que a minha família te conheça. E eu também quero declarar isso, que o Senhor tem olhado para você, o Senhor tem cuidado de você. Ainda que você ache: há um problema grandioso para resolver, não pode deixar que Deus, Ele não chega atrasado. A hora dele é perfeita, o tempo dele é perfeito. Traz a Maria. Fulano, traz o Beltrano. Pode trazer, chega aqui, eu resolvo. Então eu quero orar com você nessa hora. Eu quero declarar essa palavra sobre você, que você vai ser um instrumento como Filipe, para levar Natanael à presença de Jesus. Amém? E se hoje você é um Natanael, você está sentado debaixo de uma árvore dizendo: olha, Deus não está olhando para mim. Eu quero te dizer que Ele olha para você antes mesmo de você pensar em qualquer outra coisa.
Amém? Pastor, mas eu estou tão cheio de problemas para resolver. Glória a Deus. Que você tem gente que fala assim: eu tenho tanta conta para pagar. Glória a Deus, você tem conta para pagar. Isso é sinal que você está vivo e está sendo abençoado. Eu me lembro um homem que chegou e falou assim: não aguento mais, estou pagando 3 consórcios de casa, 2 consórcios de carro. Falou isso para o pastor. Aí o pastor disse para ele: acabou os seus problemas, me dá aqui seus carnês que eu continuo pagando aqui para lá. Falou: não, pode deixar que eu continuo. Nós reclamamos até da bênção, nós murmuramos aquilo que estamos sendo abençoados, e nós precisamos aprender a descansar o nosso coração em Deus. Amém? Nós precisamos colocar o nosso coração à disposição do Senhor e dizer: olha, Senhor, eu vou. Irmão, se o seu problema é tão grandioso, leve esse problema ao encontro de Jesus. Se coloque em pé, eu quero orar com você. Nós vamos orar nessa hora. Eu quero mesmo declarar isso sobre a sua vida, que você seja um Filipe. Bom, nós precisamos convidar pessoas para estar na igreja. Eu estava conversando com alguns pastores esses dias, e nós estamos falando a respeito do evangelismo. Como está em baixa o evangelismo. Nós temos convidado poucas pessoas para ir à casa do Senhor, porque nós temos vergonha. Olha, eu sou tímido, mas a minha timidez não pode impedir Deus me usar. Os grupos familiares são uma estratégia que Deus está nos dando, sabe para quê? Para nós alcançarmos a sua família, a sua casa, a sua parentela, tanto a casa de quem vai receber o grupo familiar, como a parentela daqueles que estão participando do grupo. Então, é o momento de você convidar as pessoas para participar do grupo. Amém? Vamos orar. Feche os teus olhos, curva aí a tua cabeça.